Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, a aulinha de hoje determinantes, tá? Como eu falei para vocês na última aula, a gente montou toda a estrutura de matrizes para poder falar um pouco agora sobre determinantes. Eu vou usar um material aqui no caderno, vou tentar ir mostrando e escrevendo alguns detalhes para vocês, para a gente poder chegar no assunto final onde a gente pretende chegar, tá bom? Vamos lá então, determinantes. Galera, quando a gente fala de determinantes, tá? A gente está falando o seguinte, um valor, um número real, né? Que vai simbolizar ou representar uma matriz A. O que a gente sabe sobre a matriz A? A matriz A, ela tem por obrigação ser uma matriz quadrada. Ou seja, eu só posso falar de determinante, se eu estou falando de determinante de uma matriz, eu estou de forma obrigatória trabalhando com uma matriz quadrada, onde o número de linhas e o número de colunas são iguais, tá? Então, basicamente, o que é determinante? Um número que representa, né, essa matriz A. E aí, para cada modelo de matriz, ou para cada tamanho de matriz, né, para cada ordem de matriz, nós teremos uma forma de você calcular o valor da sua determinante, tá bom? O primeiro tamanho que a gente vai trabalhar são matrizes de ordem 1. O que é uma matriz de ordem 1? Uma linha, uma coluna. Galera, uma linha e uma coluna tem um outro nome, vocês lembram disso? É a matriz unitária. Se eu tenho uma matriz unitária, ela tem simplesmente um elemento, que é o A11, tá? Essa é a matriz. Como é que a gente representa determinante? A gente faz assim, ó, det A, determinante da matriz A. A gente representa a determinante, ao invés de usar parênteses, a gente vai usar barras, tá? Então, barras, A11, fecha a barra. Isso é a determinante do A. Acontece que, se eu tenho uma matriz de ordem 1, um único elemento, o número que vai representar essa matriz é exatamente o elemento, tá? Um exemplo numérico para vocês. Uma matriz A com o elemento -2. Se eu pergunto para você quem é o determinante de A é igual a -2. Acabou, é isso. Tá bom? Vamos ver, então, a ordem 2. Uma matriz de ordem 2, agora eu vou chamar de uma matriz, vamos chamar de matriz B, tá? Uma matriz B, se eu fosse montar essa matriz B, vamos relembrar, eu teria o B11, primeira linha, primeira coluna, B12, primeira linha, segunda coluna, B21, porque está na segunda linha, primeira coluna, e B22. Essa é a nossa matriz. Se eu pedisse para calcular o determinante de B, eu teria que escrever, né, só para mostrar para você, barra B11, B12, B21 e B22. Galera, determinantes de matrizes de ordem 2, elas são extremamente simples, tá? O que acontece nessa matriz aqui, para calcular esse determinante? Eu tenho dois elementos na diagonal principal, correto? E eu tenho também dois elementos na diagonal secundária. E é simplesmente isso que a gente vai usar, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar a diagonal principal, vamos multiplicar os elementos da diagonal secundária e a gente vai subtrair o resultado, tá? Ou seja, olha só, eu faria para cá, para calcular o determinante de B, eu faria aqui B11 vezes B22 menos diagonal secundária, B12 vezes B21. Esse seria o resultado. Vamos dar uma olhada num exemplo numérico, pode ser? Vamos colocar aqui a matriz B. Gostaria muito de pegar a opinião de vocês, mas já que não é possível, eu vou colocar aqui 2 menos 3, vou pôr -1,
e 4. Como é que eu calculo o determinante de B? Vamos lá. Determinante de B é igual diagonal principal, 2 vezes 4, 8. Menos diagonal secundária. Menos 3 vezes menos 1. Menos com menos dá mais. 3 vezes 1 dá 3. 8 menos 3, 5. Esse aqui é o valor do determinante da matriz B. Tá bom? Agora a gente vai partir para matrizes de ordem 3, o que vai levar um pouquinho mais de trabalho, mas é importantíssimo, galera, a gente ter essa questão da ordem 2, tá? Por quê? Porque vai ser uma coisa que eu vou puxar daqui para a gente poder resolver também na ordem 3. Galera, dando seguimento aí, então, ao conteúdo, né? A gente vai ter matrizes de ordem 3, matrizes quadradas com 3 linhas e 3 colunas, correto? A regra que a gente usa, né, ou o método que a gente usa para calcular esse determinante, a gente chama de regra de Sarros. Regra de Sarros. Eu vou colocar aqui uma matriz A, novamente, qualquer. Vou colocar ela com 3 linhas, 3 colunas. Vou colocar, vamos chamar assim, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I. O que a gente tem aqui são os elementos dessa matriz, correto? O que me diz a regra de Sarros? Galera, o que a gente vai fazer aqui, você vai fazer sempre que tiver uma matriz 3x3, tá? De ordem 3. Ah, professor, mas é um método único? Não, a gente vai citar outros métodos depois, né? Mas esse método aqui, ele é bem tranquilo de você aplicar sempre que for de ordem 3. Isso é excelente, tá? Vamos lá. Primeiro passo. Eu vou copiar as 2 primeiras colunas do lado dela aqui. Então, se eu for calcular o determinante de A, né, eu teria que montar lá, vou montar de volta, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Esse seria o determinante. Eu vou copiar as colunas A, D, G, B, E, H. Então, esse é o primeiro passo, tá? Copiar as duas primeiras colunas, copiar aqui do lado. Agora eu vou tentar mostrar com outras cores, tá? Deixa eu pegar uma caneta diferente pra gente fazer. Vou pegar aquela azul que eu usei aqui. O que eu quero que você repare? A gente tem aqui a diagonal principal da nossa matriz, né? Ó, A, E, I, A, E, I. Como eu coloquei essas 2 outras colunas, eu tenho uma outra diagonal aqui e uma outra diagonal aqui. A gente diz que são diagonais paralelas da principal, tá? Mas é só você entender que eu tenho 3 diagonais principais, já está perfeito. Fora isso, o que mais eu tenho? Eu vou olhar agora para o outro lado, tá? Eu tinha aqui a diagonal secundária, ó. Essa é a diagonal secundária. Acontece que eu também tenho 3 paralelas. Então, eu tenho 3 diagonais principais, 3 diagonais secundárias. O que é a regra de Sarros? Eu colocar essas 2 colunas para poder formar essas 3 diagonais, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa que a gente fazia lá na ordem 2. Multiplica os elementos da principal e subtrai as da secundária. Só que eu tenho 3 principais e 3 secundárias. Então, o determinante de A, olha só, o determinante de A é igual. Eu vou fazer nas cores que a gente tem aqui. Primeira diagonal principal, A, E, I. Então, A vezes E vezes I. Próximo, B, F, G. B, F, G. É o produto, né? Eu vou somar. Diagonal principal, eu vou somar. Tem mais uma diagonal principal, vamos somar ela também. C, D, H. C, D, H. O que acontece? Agora eu vou pegar as 3 diagonais secundárias, só que ao invés de somar, eu vou subtrair. Então, menos C, E, G. Repara que não tem igual, tá? Para poder anular, não vai cancelar isso aqui. Próximo, menos A, F, H.
menos BDI. Menos BDI. E quando eu faço agora essa soma e essa subtração, né? Somo todos os valores, subtrai todos os valores, o valor que eu vou encontrar é exatamente, tá? O determinante do A. Eu até poderia colocar o sinal negativo em evidência, tá, pessoal? Não tem problema isso. Mas eu vou ser bem sincero com vocês. Quando você monta um exemplo numérico, ele fica mais tranquilo fazendo isso aqui que eu fiz, tá? Quer ver? Vamos dar um exemplo numérico. Eu vou pegar aqui uma matriz A. Matriz A, vamos lá. 1, 0, menos 2, 3, 2, menos 1. Vou colocar menos 1 de volta. Menos 1, 1 e 0. Essa aqui é a matriz que eu quero calcular, tá bom? Calcular o determinante dela. Então eu vou montar o determinante. O que era o determinante mesmo? Faz o traço, né, a linha. Vai ser aqui 1, 3, menos 1, 0, 2 e 1, menos 2, menos 1 e 0. Esse é o determinante que a gente quer calcular. Repete as duas primeiras colunas. 1, 3 e menos 1, 0, 2 e 1. Vamos lá. Se eu quero calcular o determinante, vou chamar aqui, né, determinante de A. Vamos fazer as continhas, quer ver? Ó? 1 vezes 2 dá 2, vezes 0, opa, 0. Mais 0 vezes menos 1 dá 0, vezes menos 1, 0. Mais. Próximo, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 vezes 1, menos 6. Opa, o produto deu menos 6, eu vou deixar ele negativo, eu estou somando, né, um número negativo, depois a gente vai fazer regrinha de sinal aqui. Agora a gente vai para as diagonais secundárias. Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 1 vai dar 4 positivo. Posso deixar sem colocar o sinal, porque menos com mais vai dar menos. Subtrai o próximo produto. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Vezes 1 dá menos 1. Opa, o produto deu menos 1. Menos, né? Subtrair mais uma diagonal secundária. 0 vezes 3 dá 0, vezes 0, 0. Galera, esse 0 não vai fazer diferença pra gente, esse 0 não vai fazer diferença, nem esse 0 aqui, tá? Então, o determinante de A, na verdade, mais com menos dá menos, vai ficar menos 6, menos 4. Menos com menos vai dar mais, então, mais 1. Menos 6 com menos 4 dá menos 10, menos 10 mais 1. A gente tem o determinante de A que vale menos 9. Tá aí, né? O resultado do determinante utilizando a regra de Sarros.